Vamos serenando para a gente poder harmonizar com o ambiente, né, meus irmãos? Aí hoje nós vamos ter aqui a nossa querida irmã, a Bárbara Pires. A Bárbara Pires, ela é diretora da AME Carioca, Associação Médica Espírita. Ela vai apresentar para a gente esse tema, pluralidade dos mundos e sua relação com a saúde integral. Bom, tem alguém chegando pela primeira vez na nossa casa? Não. Sim, então, depois, minha irmã, você tem alguma dúvida, querendo um esclarecimento sobre o trabalho da casa, procura um trabalhador, pode ser a mim, qualquer outro trabalhador da casa. Tenho imenso prazer de poder tirar as dúvidas, tá bom? A casa está sempre aqui pronta para ajudar aqueles que querem chegar aqui conosco. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa página de preparação. Nós vamos ler do livro Espírito da Verdade, autores diversos, né, pelo nosso Franciscano de Xavier. O capítulo, o item 20 do capítulo 3, que é referente a esse tema aqui. Contrastes. Existe contraste exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam no trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferece a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existe contraste gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontade diferente, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Toda a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Assina o André Luiz. Depois dessa página tão identificante, convido a todos a sincronizar os nossos pensamentos na direção do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, dessa nossa Mãe tão querida, sempre carinhosa para cada um de nós, esses irmãos, esses amigos espirituais que estiveram aqui previamente harmonizando, pacificando esse ambiente para que a gente chegasse, encontrasse essa paz, essa harmonia que estamos sentindo. Que Deus possa abençoar a todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, aqueles irmãos também que estão nas nossas telas mentais, nos nossos lares, nos hospitais, nossos irmãos desencarnados, aqueles todos que precisam tanto da ajuda quanto cada um de nós que já aqui estamos. Que essa noite a nossa irmã Bárbara possa, através do seu mentor, trazer para a gente os esclarecimentos necessários ao tema, que nós saímos aqui fortalecidos com esse tema, com a certeza que Deus está presente em todo o universo, o tema que ela vai apresentar, e a nossa saúde é referente ao que a gente vai aprendendo a trabalhar para sabermos aprender a conviver com a saúde que temos no nosso corpo, essa responsabilidade tão grande que Deus nos deu, que é o maior presente que Ele deu para cada um de nós, que é o nosso corpo. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que façamos bom proveito do estudo dessa noite que a nossa irmã irá apresentar. Graças a Deus. Então, passo a palavra para a Bárbara. Aumentou muito.
Pode ir, Bárbara. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom. O bebê está crescendo, né? Quem estava aqui da outra vez viu, né? O bebê está crescendo, não veio hoje, mas eu prometo que na próxima eu vou trazer. Para quem não sabe, que para quem chegou, veio pela primeira vez, eu não estava aqui na última vez que eu vim falar, né? Eu estava com o meu bebezinho, acho que estava com 4 ou 5 meses, estava amamentando ainda. Aí meu marido trouxe, ficou lá fora, só que aí não deu, ele quis mamar no meio da aula. Aí eu fui ali rapidinho e a gente terminou juntos, falando eu e ele aqui no meu peito. E foi importante para mim. É bom retornar e bom agora poder saber que ele está bem em casa, que já não precisa, não está só no aleitamento materno, já tem as outras comidinhas e estou aqui. Bom, então é muito bom estar aqui. E o tema de hoje é um tema que na verdade eu preparei ele a primeira vez a convite lá do GPELA, né? Que foi até uma indicação do Walter. O Walter anda me indicando aí, ai meu Deus, espero que eu esteja fazendo um bom trabalho. Mas foi um pedido e aí topei. Acho que 2 vezes já me fizeram um pedido de tema específico de aula e eu tenho entendido, tenho trazido para mim que eu tenho, assim, às vezes a gente não tem tempo de montar uma nova aula, mas eu tendo essa possibilidade, eu imagino que seja Dr. Bezerra me mandando algum recado. Então, eu penso que assim, quando eu faço uma aula, a primeira pessoa que está assistindo a aula sou eu. É para mim. E aí depois, né, cada um, a gente vai tentando trazer para o outro. Mas é isso. Então, aqui é muito nós. Né? Muito para mim também. Bom, então esse é um estudo que é de uma parte de um capítulo do Evangelho, que é a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Então a gente vai fazer um estudo em cima disso, só que fazendo uma relação com a nossa saúde. Então quem já veio me ouvindo falar aqui dos outros anos, vai recordar um conceito ou outro, que um conceito muito importante que eu gosto sempre de trazer é o conceito de saúde. Aí vamos ver quem estava nas outras aulas, vamos ver se aprendeu, se está colocando em prática esse entendimento, tá bem? Não, então vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? O capítulo 3 do Evangelho. E aí, o que é essa casa do pai? Quando no Evangelho coloca isso. Então, às vezes a gente lê lá sozinho o Evangelho, é uma coisa, mas fazer um estudo, todo mundo junto aqui, da interpretação é outra coisa, né? A casa do Pai é o universo. Não é a minha casa, não é nenhum templo religioso. Onde você se afiniza, tá legal. Não é nenhuma instituição específica que vai te ligar ao Pai. A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então isso já é bem legal, que mostra, né? Os mundos que circulam no espaço infinito. Então a gente já percebemos que são vários. Não existe só a forma de habitar do planeta Terra. Não existe somente a forma humana. Os espíritos nos trazem isso, né? E além disso, as moradas, então, os mundos que nós habitamos, aqui nós no planeta Terra, estão associados ao nosso grau de adiantamento. Aí a gente já vai lá pegando naquele calcanhar que a gente gosta de pegar, que às vezes a gente acha tão mais evoluído que determinadas pessoas. Mas por que a gente está no mesmo planeta? É porque nós temos o mesmo grau evolutivo. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é que às vezes o que acontece eu já evolui um pouquinho nesse quesito aqui, ou considero que. Então isso aqui é uma coisa que para mim já não pega mais, já tenho um entendimento maior, já percebo. E aí quando o outro ainda está passando por essa prova, ainda está aprendendo mais sobre isso, eu já logo
né? Aquilo ali não dá, não consigo compreender, porque para você aquilo ali já tá mais, já houve o aprendizado. Porém, em outro quesito, você tropeça. E aquele outro que você reclama tanto e diz que aquilo ali precisa aprender, e nesse outro quesito que você tropeça, ele já está muito mais avançado. Então, por isso estamos aqui. Cada um precisa agregar um pouquinho para a sua evolução, mas estamos no mesmo patamar evolutivo. E não sou eu que estou dizendo, são os espíritos. Então, fazendo uma associação com a ciência, né, que eu gosto de trazer sempre, porque é a fonte que eu estudei, né? Então, eu venho da área de neurociência e tudo tem relação com a AME, então eu sempre gosto de trazer alguma ideia assim. Então, a gente tem 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias, sendo que 90% das galáxias não podem ser vistas da Terra. Só para a gente ter noção do quão pequenininhos somos e quantas vezes nós nos colocamos no centro desse universo. Ou se nós nos considerarmos as nossas relações, o universo, quantas vezes a gente está sempre observando as nossas relações como se nós fôssemos o centro, sobre o que nós sentimos, o que nós vivemos, enquanto nós somos uma parte de um todo muito maior, até desconhecido, né? Até que não consegue nem ser visto pela Terra, né? Aí eu fico pensando, a gente olha assim, né? Uma imagem de uma galáxia assim, e aí eu penso no cérebro, nos neurônios se conectando, né? As estrelas, como a gente vê que as formas vão se reproduzindo nos espaços, né? E que a gente pode fazer uma associação com esse universo, né? O grande cérebro de Deus. Então somos parte de uma família universal. Olha essa foto aqui, um aglomerado de galáxias que conseguiu tirar foto só em 2022, porque a tecnologia está avançando, né? Então a gente tem telescópios cada vez mais avançados. Essa galáxia aqui, que a foto foi tirada em 2022, é um aglomerado de galáxias, né? Deu até um nome aqui complexo. O James Webb que fez essa imagem. É uma galáxia que está a cerca de 4 bilhões de anos-luz à distância. É isso mesmo. Essa galáxia, o tempo é muito relativo. Quem gosta de física já vai ter uma noção, mas para quem não gosta muito, é isso mesmo. Essa galáxia aqui, ela está a 4 bilhões de anos-luz da distância de nós. O tempo é relativo. E isso não é coisa de espírito, é física. Só que os espíritos falaram isso pra gente. E tá lá na Gênese. O tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos de um segundo, relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. A nossa vida é muito transitória. As nossas experiências, por mais difíceis... Oh, o que eu fiz? Por mais difíceis que sejam, elas são muito transitórias. Muitas vezes é o peso que nós damos e o tempo que nós nos pegamos ligados àquele momento, àquela situação difícil. Enquanto, se a gente pensar também quantas situações felizes nós tivemos e que talvez alguns de nós fique muito mais preso nas situações difíceis, enquanto poderia fazer o mesmo na intenção e na força para as coisas positivas também. Um ponto que eu gosto de ressaltar também dessa ideia trazida na Gênese é a ideia de eternidade, que não é suscetível de medida alguma.
Não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Então existem algumas, na casa espírita, existem algumas terapêuticas, né? Que se chama terapêutica espírita complementar, que agora a gente está mudando para práticas complementares. E aí tem as espíritas, e tem as complementares que não espíritas também, mas que muitas casas espíritas também oferecem. Mas vamos nos ater às práticas espíritas complementares. Água fluidificada, passe, tratamento, harmonização ou desobsessão, atendimento fraterno, são consideradas práticas espíritas complementares e que auxiliam muito. A gente sabe que outras religiões têm algo similar, né, de determinada forma. Outras religiões têm a imposição de mão, não é o passe espírita, mas é o jorei. E a gente sabe que não existe uma prática que é melhor que a outra. Funciona, né? Você fica onde você se sente bem, onde você confia. Mas em especial a doutrina espírita, a desobsessão é uma coisa que a gente pratica, né? As casas, várias casas, não todas, têm isso. E a gente vê em reuniões mediúnicas desse tipo, e que são uma grande caridade, um grande auxílio a nós e aos espíritos sofredores como nós. Tipicamente nós chegamos assim, ou muitas vezes nos colocamos assim. Nós vemos uma situação dessa aqui. Um espírito, muitas vezes próximo a uma pessoa encarnada, qualquer um de nós, e estamos rodeados de espíritos o tempo todo, né? E que a gente, como é essa proximidade? É por afinidade. Então, se você só pensa na parte ruim das coisas, nas coisas ruins que aconteceram, naquilo que te falaram, naquilo que doeu muito e que você não consegue curar, você vai atrair, por afinidade, espíritos nessa vibração. Então, primeiro, a ideia de que a obsessão não é alguém que veio te punir, não é alguém que veio, né? É uma afinidade. Se você está bem, se você está com a sua vibração elevada, e é claro que se a gente está na Terra, vamos ver aqui, ninguém fica 100% em equilíbrio. Estamos buscando, estamos engatinhando nessa busca. Então faz parte. Cair, levantar, cair, ficou muito tempo, depois cair e levantar mais rapidinho, e aí errar em outros lugares e não nos mesmos, aquilo tudo que a gente está construindo desde o início. Mas o ponto é, esses irmãos que vêm, que às vezes nos faz despertar quando a pessoa está que a desobsessão pode acontecer com a pessoa presente, e em outros lugares acontece depois. A pessoa entra, né, para harmonizar, e depois o que sai, o trabalho continua de encaminhamento desses irmãos que estavam perto dessa pessoa. Os irmãos são exatamente parecidos com os pensamentos daquela pessoa, com o jeito de ser daquela pessoa. E o que é perceptível nessas reuniões mediúnicas? Até aconselho um livro para quem quiser ler mais sobre isso, que é A Obsessão e Suas Máscaras, que é da doutora Marlene Nobre, fundadora das AMES. A gente, na AME, está terminando um estudo esse ano sobre o livro. No YouTube da Associação Médico Espírita Carioca tem um estudo todo, para quem quiser acompanhar. Mas o que a gente repara? O que é perceptível? Que esses espíritos ficaram presos ao longo de milhares de anos em determinado sofrimento, em determinada raiva, em determinada culpa, remorso. Milhares de anos. Ou essa pessoa encarnada que entrou na sala, reencarnou, está tentando, né, se melhorar, evoluir, mas aquele espírito que não reencarnou a persegue porque nas outras vidas tiveram uns desenlaces aí que não se resolveram. Não é para ninguém ter medo disso. É igual na Terra. Todo mundo aqui teve algum problema na vida, alguma pessoa que não é muito quista, que não tem afinidade. Agora, quando isso fica mal resolvido, sempre que a gente puder, o bom é que a gente resolva da melhor forma possível, porque isso fica e tudo é presente. Que a gente acha assim, isso aqui está no passado.
Mas o tempo é muito relativo, muito relativo. Então, sempre que possível, tente resolver nessa vida, porque talvez essa seja também a última possibilidade de resolver, né? E para isso, tem que ter muita coragem. Coragem de encarar o que não tem mais jeito de resolver, porque já aconteceu, mas ao mesmo tempo de perceber, eu não era aquela pessoa, eu não sabia, eu não tinha o conhecimento, a informação que eu tenho hoje, e eu também não quero ficar no pocinho da culpa, do remorso, porque vai cair minha vibração, porque eu não vou sair do lugar, porque o remorso ou a culpa vai fazer o quê? Vai resolver seu problema? Não, então você aprende a lição e muda daqui para frente. E uma outra coisa que Francisco de Assis coloca muito, que é não se afastar. É muito difícil o que eu tô falando, gente. Eu não tô dizendo que eu consigo fazer 100%, não. Mas que a gente lembra. O conhecimento, ele liberta, mas é isso, né? Aí se você não faz, fica lá na caixinha. Porque o que os espíritos recomendam é que a gente não se afaste, por mais difícil que seja. Não significa, aí agora não são os espíritos não, sou eu, não significa que você é um lixinho que todo mundo joga o papel sujo, não, sabe? Você não é um cestinho de lixo. É lógico que com carinho, saber se posicionar, né, da melhor forma possível. Às vezes verbalizar é até difícil, mas é não se afastar. Porque é não se afastando que um vai aprendendo com o outro a se relacionar e chegar no que é melhor para todo mundo, né? Especialmente família, né? Por que a família é um laço tão importante? Porque são aquelas pessoas que em vidas anteriores nós criamos grandes débitos e aí, por beleza da natureza divina, coloca esses seres próximos um do outro para que esses débitos possam ser sanados aos pouquinhos. Talvez se fosse um amigo lá de infância, vai falar, mas família é mais difícil da gente se desvencilhar, né, das relações. Ou então se torna muito pesado, que é família, né? Então, não significa que é para usar isso, né, a qualquer custo, mas é um entendimento que os espíritos trazem de como a família se dá. Então, a nossa família espiritual não necessariamente é a nossa família da Terra. A nossa família da Terra é aqueles seres em que a gente precisa sanar nossos débitos mais difíceis, conviver, aprender a conviver verdadeiramente. A família espiritual é a família das afinidades. Então, isso explica, o espiritismo explica muito bem, porque algumas pessoas tão próximas da família, a gente não tem afinidade nenhuma, pode ser um irmão, né? Você só briga, não, né? É difícil de conviver. Talvez ele não faça parte da sua família espiritual, mas da família terrena sim, porque vocês têm débitos a sanar um com o outro, tá bem? Bom, então a gente tem muito diferentes as condições dos mundos habitados e isso tem a ver com adiantamento ou inferioridade dos habitantes. Nós construímos o padrão vibracional do nosso planeta, nós juntos. Não adianta só um vibrar, a evolução é conjunta. E esses aspectos são tanto físico quanto morais, né? Então a gente tem os mundos inferiores, que a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então só quando a matéria importa, né? Quando vive só de paixões. Mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria que os habitam. E mundos mais adiantados, à medida que a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, né?
E aí nós temos uma classificação. Nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações, que é o caso da Terra, que agora está em transição para um mundo de regeneração, onde domina o mal. Então, mundos de provas e expiações são escolas e hospitais. A Terra é uma escola e um hospital. Por isso que no feriado a gente está aqui. O hospital fecha no feriado. E às vezes é a oportunidade que... Aí eu vou pensar que, né, a mãe entende, não estou trabalhando, falei, mas meu filho não vai ter que resolver isso aqui. Não é? Às vezes é a oportunidade que você tem é de ir no feriado. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Estamos chegando lá, hein? Isso é um bom... Isso aqui não é um bom motivo pra gente evoluir um pouquinho, querer evoluir, engolir uns sapinhos, fazer as pazes com o irmão. Gente, quem fizer isso, não garanto não, ninguém me cobra, por favor, mas há quem diga que vai participar de um mundo melhor, de regeneração, que não tem mais que espiar e que repousa das fadigas da luta. Porque lutar, ficar lutando ou fugindo o tempo todo é muito ruim, né? Aquela ansiedade de luta ou fuga. Tô lutando, eu tô fugindo. E aí, gente, assim, fazer as pazes não significa, assim, cada um fazer as pazes para um pode ser diferente para o outro. Eu tô querendo dizer que cada um dentro das suas possibilidades, mas ficar em paz. Esse é o ponto. Bom, mundos ditosos e felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Um dia a gente chega lá. Eu vou ter que ler esse trecho porque ele é muito bonito, tá, gente? Eu sei que isso aqui, ó, se fosse lá na universidade, tô pirada. Ó, a Terra, em determinada fase de sua evolução, isso é Emmanuel falando, recebeu uma falange de espíritos oriundos de um planeta pertencente ao sistema de Capela, que não é da Terra, tá bem? Uma estrela localizada na constelação denominada Cocheiro. Altas autoridades espirituais que dirigem a nossa galáxia da Terra, dentre elas Jesus, decidiram transferir aqueles espíritos rebeldes para o planeta Terra. Aqui. Algum alecrim dourado aqui? Nem eu. Entendeu? Eu tô aqui, mas eu tô sentada também. A fim de contribuir para o progresso do nosso globo e que permaneciam estacionadas em seu processo evolutivo. Então, e se a gente entender que o sofrimento, a doença, é para a gente não estacionar? Não porque Jesus quis assim, não, é porque a gente pediu. Porque se a gente não tiver essas questões, a gente estaciona e a gente não quer evoluir. Foi assim que surgiram os povos conhecidos pelo título geral de raça adâmica, que deu origem a nós, tá? Que foram importantes para a formação da civilização da Terra. Alguns quitaram seus débitos morais e conquistaram o merecimento do retorno, retornar lá para outro planeta. Entretanto, outros ainda revoltados, todos nós aqui, permanecem entre os habitantes da Terra, e há também os que se afeiçoaram ao nosso planeta, e graças a Deus, já que permaneceram por vontade própria, mesmo depois de obter o mérito de retornar ao sistema de origem. Então alguns falaram, eu quero ficar, porque eu quero ajudar, né? A gente tem até espíritos desencarnados que tiveram a oportunidade de seguir o caminho no plano espiritual, não ficar mais próximo da Terra, e quiseram ficar por amor, e tiveram a oportunidade. Dr. Bezerra foi um, né? Alguns desses últimos foram contemporâneos ao Cristo, que em visita à Terra, que em visita à Terra, ajudam na tarefa de edificação do cristianismo. Então, a gente sabe que Francisco de Assis também teve um papel importante, e um monte, né?
Tem um monte. Assim acontecerá com muitos de nós réprobos em nossas tarefas terrenas. Poderemos ser exilados para um outro mundo de provas e expiações, se ainda necessitarmos, ou se já evoluímos o suficiente, poderemos ficar na Terra e desfrutar de um mundo de regeneração. Eu gosto desse texto porque nos ajuda a compreender essa coisa que o Espírita gosta de falar, né? A Terra é um planeta de prosperação, mas já está em regeneração. E às vezes a gente fica sem entender, mas o que é isso, né? E a gente vê que tem uma história longa, né? E a gente entende melhor isso. E aí, a gente pensa assim, esse é o cenário, é aqui que eu vivo, é nesse lugar que eu tô, de um planeta ainda em construção, em evolução, né? Que ainda o mal predomina. E aí, eu quero ter saúde plena, não quero ter doença nenhuma, não quero ter problema nenhum. Não dá. Então, assim, o que é essa saúde que a gente busca? Se a gente já entendeu que o planeta que nós vivemos é de expiações em provas, em período de transição. E aí, o que é ter saúde? Aí, quem fez as outras aulas comigo vai recordar agora. Quem aqui se sente em completo bem-estar físico, mental e social? Levanta a mão. E quem aqui se considera uma pessoa com saúde? Levanta a mão. Muito bem. Até isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala de uma saúde de modo geral, a gente se considera uma pessoa com saúde. Estou bem, estou caminhando. Porque a gente já entendeu, na prática do dia a dia, no linguajar do dia a dia, que saúde é isso, assim, tá tudo bem. Não vai estar tudo 100% sempre. E para mim isso é saúde, certo? Mas se a gente for ler lá no conceito do Ministério da Saúde, o que é saúde, aí a gente já vai falar assim... Porque realmente o conceito de saúde para o Ministério da Saúde é um conceito de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas uma mera ausência de doença ou enfermidade. E um dos direitos fundamentais de todo ser humano, né? Só que a gente vive num planeta que as pessoas têm uma ideia equivocada de saúde, reducionista. E aí aqui eu bebi da fonte da ciência mesmo, da Terra, né? As pessoas associam saúde a uma parte ou um órgão do corpo, que é o que o Emmanuel coloca como fisiologia dirigida. Depois eu vou trazer o trecho que ele coloca isso. Então você dirige assim, eu tô bem de saúde, porque o seu exame cardiológico ficou bom, estava ruim e ficou bom. Mas saúde não é isso. Não é se o seu coração tá bom, se o seu fígado tá bom, se o seu rim tá bom. Então a gente tem esse hábito de relacionar a saúde com uma parte ou um órgão. Emmanuel coloca isso como algo negativo, né? A gente relacionar, fazer uma fisiologia dirigida sobre a nossa saúde, que é muito maior. A gente também, aqui na Terra, associa muito a saúde com uma única dimensão. Então, assim, se você está bem fisicamente, você acha que você está com saúde. Mas, às vezes, mentalmente, você não está bem. E você nem aparenta. É uma coisa, você entre você dentro da sua casa. Ou dentro da sua casa mental. Né? Então, o que a gente sabe, né, que tem vários relatos dos espíritos, André Luiz, por exemplo, de que ele teve a oportunidade, né, naquela série toda que Chico psicografou, de ver o cérebro de várias pessoas encarnadas e que ele via que a pessoa fisicamente, para as pessoas à volta, parecia muito bem, mas que o cérebro dela estava impregnado com os eflúvios mentais negativos que ela fazia. Então, ele olhando o cérebro daquela pessoa, ela estava muito adoecida, mas para nós da Terra não era perceptível. Então vejam como demora às vezes para o corpo falar. E quando o corpo fala, como a gente precisa buscar o médico da Terra, porque chegou no corpo, o psicólogo, o profissional da saúde, a casa espírita, aproveitar ao máximo tudo que Deus nos ofereceu. Porque
a doença, na sua maioria, é do espírito. Então, quando chega no corpo, você precisa tratar o corpo, mas sem esquecer da matriz, que é o espírito. Só que, tipicamente, quando nós estamos com alguma doença, seja física, mental, emocional, muitos de nós fecham o livro e não vai à casa espírita. Ou tem medo de ir ao médico, né? Enquanto era o oposto. É a hora de você estar mais firme. Mais firme. Bom, é isso. Aí tem o pior de tudo, né? Que é associar a forma física, padrões estéticos, por exemplo, ao corpo magro. Então isso não é sinal de saúde. Você pode ter um corpo magro e isso não significa nada de saúde. Enquanto pessoas que têm um sobrepeso estão muito bem de saúde. Então, inclusive, do ponto de vista metabólico e tal. Então, essas relações são difíceis. E os estudos já mostram que isso tem uma relação com a influência da mídia, uma pressão sociocultural. Quando a gente vê, muitas vezes nós mesmos estamos propagando isso sem perceber, né? E isso gera fatores de risco à saúde. Ó, artigo aqui mostrando que o uso do Instagram está associado com aumento de sintomas de ortorexia nervosa, né? Então a pessoa bulimia, essas tendências de não deixar comida muito tempo lá no estômago para não engordar. Então a rede social ali, a mídia, sempre colocando aqueles corpos que não são reais. E não são mesmo, que agora também tem um movimento muito importante mostrando que esses corpos lá que a gente achava que era real não são. São todos feitos com Photoshop, né? Então, por exemplo, as meninas adolescentes constituem um grupo de alto risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares como resultado da influência sociocultural exercida por meios de comunicação em massa. Então é isso. Quando a gente falou sobre saúde de um modo abrangente, algumas pessoas aqui levantaram a mão. Isso está um pouco alinhado com o conceito médico espírita, que traz a ideia de que saúde é uma harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade de contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Esse conceito eu já trouxe outras vezes, eu vou trazer sempre, porque eu acho ele muito importante, pelo menos um slide que faça a relação com o tema. A saúde, ela passa pela necessidade na Terra. Pode ser que em outros planetas o conceito seja outro, tá? Mas no planeta Terra, para ter saúde, se a saúde é do espírito, a gente muitas vezes precisa expurgar essas doenças que a gente carrega de outras vidas. E isso não era para ser visto como uma coisa pesada, tá? Porque esse conceito, às vezes a pessoa fala assim, eu estou espiando, tipo, né? Chega doença, outra doença, e fica falando, eu só estou espiando, sabe? Eu só fiz algo muito ruim na outra vida. Isso é uma maneira negativa de usar as informações que os espíritos trouxeram. Ninguém aqui veio para sofrer. Nós viemos para amar, para nos relacionar, para perdoar, para seguir em frente. Mas, infelizmente, nós não aprendemos as lições e nós sofremos os efeitos daquilo que nós fazemos. Não é Deus, não é Jesus, é a nossa consciência. Né? E a gente vai lembrar lá do Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Quem nos cobra é a nossa consciência. Tá? Então é muito importante até para nós, para os espíritas, né, os espiritualistas, as pessoas que acreditam em outras vidas, ressignificar essa ideia para também não carregar aquele peso de achar que está espiando o tempo todo, que é um karma, sabe? Porque pode não ser. Pode não ser um karma. Eu vou mostrar isso aqui. Tá? Então fiquem com isso. Nem toda doença é um karma. Então, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Foi o texto que o Walter leu aqui. É tão transitório, é tão curtinho. A vida não é tão... não tem tanto ainda para viver, tanto que já foi vivido. E essa é a melhor oportunidade que nós todos estamos tendo. Né? Então aí, ó, a saúde. Aqui é o corpo físico. A gente tem os plexos nervosos, tudo. Mas a gente tem um outro corpo que é o duplo etérico, onde tem os chakras. Um outro corpo que é o corpo espiritual, ou o perispírito, que tem os centros de força.
e o espírito que fica aqui, né? O espírito não tem forma, mas tem outros corpos que têm forma. O corpo físico, ele é feito a partir do corpo espiritual e não o oposto, tá? Então, primeiro o corpo espiritual, aí o corpo físico é feito a partir disso, né? Então, a doença tipicamente está aqui. É claro que se a gente desregrar nessa vida com esse corpo, se você desregrar em algo aqui dessa vida, é possível que vá para o corpo espiritual também, tá? Mas tipicamente essas doenças que a gente tem mais fortes e tudo, estão no perispírito e externalizam para o corpo físico. E isso é bom. É uma construção da saúde do espírito, está saindo do perispírito, veio de outras vidas. A gente vai entender isso melhor. Então, esse dupletérico aqui, ele funciona, que é esse corpo intermediário, ele funciona como um grande filtro. Ou seja, a gente ainda tem um corpo que faz um filtro para que não tenha uma passagem direta de tudo que a gente faz no corpo físico e para o perispírito, e nem do perispírito para o corpo físico. Tem um filtro. Só que a gente, nós somos teimosos. E aí muita coisa acaba passando por esse filtro mesmo, né? Então é importante a gente saber que os espíritos que encarnam em um mundo, então a gente está todo mundo aqui encarnado no planeta Terra. Vamos sempre encarnar no planeta Terra? Ou sempre fomos do planeta Terra? Não. Então Emmanuel já falou, por exemplo, que muitos de nós somos os rebelados de Capela, de outro planeta que, como não evoluímos, viemos para cá. Mesma coisa. Quando alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado. E assim por diante. É uma recompensa ascender a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, entre aspas, se prolongar em um mundo menos elevado, ou serem relegados por outro ainda mais infeliz que aquele a quem impedidos de volta quando se obstinaram no mal. Então a única forma de sairmos melhores do que entramos é seguir o exemplo de Jesus. Não cultivar o mal. E aí, como a gente não sabe muito bem o que é bem e mal, porque a gente vive num mundo onde o mal predomina, então segue o que Jesus exemplificou. Os exemplos de Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Porque a gente não tem a capacidade por si só de saber se está certo ou se está errado, se é bom ou se é mal. Então, na dúvida, pergunte: o que Jesus faria? Até aqui já entendemos que a doença é uma oportunidade de harmonização da alma num estágio evolutivo que vivemos. Eu espero que eu tenha, não convencido, mas tenha conseguido trazer bem isso, né? A doença é uma oportunidade de equilíbrio, de uma oportunidade de conquistar essa saúde da alma por meio da doença do corpo físico. E assim a gente vai evoluindo, vai botando para fora aquilo ali. Pode ser que numa vida única você não coloque para fora tudo, né? E pode ser que sim, que você tenha aquela doença e você esteja curado no corpo espiritual. Então às vezes a pessoa vai e faz um tratamento numa casa, vamos supor, né, uma casa de confiança, faz o tratamento e dizem assim, o espírito, né, e diz, você está curada, mas aí você continua fazendo os exames e a doença progride. Mas o que aquele espírito pode estar te dizendo é que a cura foi espiritual, né, que não necessariamente é do corpo físico, porque está no físico, a doença vai progredir ali né? E por outro lado, nós sabemos de casos muito fortes de doenças avançadíssimas e que em cirurgias espirituais foram curadas, assim, né? Foi curado. Então tem isso também. Então a gente sabe os relatos, por exemplo, do Paulo Frutuoso, né? A época que alguns lugares tinha cirurgias de materialização, então até retirada de determinados tumores, sem sangue, sem tudo. Isso não é balela, não. Isso existiu. E muitas pessoas presenciaram.
Então, inclusive, a AME está apoiando, está buscando pessoas que tenham esse perfil. Então, vamos lá. O perfil é o seguinte: uma pessoa não precisa esteja fazendo tratamento agora. Pode ser um tratamento que já aconteceu há muito tempo atrás, mas que tenha os exames guardados. Porque quem é da seara espírita há um tempo já ouviu falar disso e sabe que existe. Essas curas que são chamadas de curas anômalas, curas espirituais. Né? Exemplo, uma pessoa com câncer muito grave passou por uma cirurgia espiritual e foi retirado o câncer. Né? Então isso a gente sabe que existe. Só que a gente está num momento em que a tecnologia, as pesquisas estão avançando e nós estamos buscando pessoas que tenham, nessa época que fez essas cirurgias ou esse tratamento espiritual, não precisa ser cirurgia espiritual, pode ser um tratamento espiritual, tenha exame. Porque todo mundo, a Associação Médico Espírita, a maioria, né, as casas espíritas sérias orientam que a pessoa continue fazendo o tratamento médico, certo? Não é para ninguém deixar de fazer. Então, muitos, naturalmente, possuem os exames. E aí, o que acontece? Tem algumas doenças que o tratamento convencional que foi feito justifica a cura. Esses é mais difícil da gente mostrar do ponto de vista da ciência materialista, qualquer coisa. Mas nós estamos procurando as pessoas que têm os exames desses casos surreais, como eu estou dizendo. Um câncer bem já avançado e em que ele some. Ou seja, isso para a medicina terrena não acontece ainda se você não fizer uma cirurgia. A pessoa fez o tratamento, mas ela não fez cirurgia para sair. E a pessoa, como estava acompanhando com o exame de imagem, teria ali o exame. Então, se vocês conhecerem pessoas nesse perfil, seja para doença oncológica, doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, essas doenças mais graves, que tenham os exames e que relatem terem se curado após um tratamento espiritual, nós gostaríamos de coletar esses exames, porque a ideia é que a gente consiga publicar artigos científicos para pessoas que não são espíritas. Nós não estamos falando de religião, né? Mostrando esses casos de cura, que a gente chama de espiritual, mas que para a ciência pode ser uma cura anômala, ou seja, uma cura que a gente não consegue justificar pela medicina terrena. Tá? Então fica aqui, esse é um projeto de entrevistas da AME Carioca, é um projeto de entrevista, mas a gente conseguindo essas pessoas, entrevistando essas pessoas, é possível que tenha, tá? Então, por exemplo, tem um médico que já tem alguns casos assim, alguns, nem todos a gente conseguiria publicar, mas que é o Serginho. Então a gente já tem alguns casos assim. Mas é isso, uma coisa é pra gente conversar aqui numa casa espírita, outra coisa são os casos que a gente conseguiria juntar dentro de uma metodologia científica para fazer uma publicação científica. Mas só para todo mundo saber, isso está acontecendo, tá? Então o mundo já está voltado, é o que Kardec falou. É isso, a ciência está estudando a religião, a espiritualidade, as manifestações mediúnicas como experiências anômalas. Mas que de anômalo não tem nada, porque dentro da casa espírita é o que mais tem. Então isso também já foi compreendido, que embora a ciência esteja dando o nome de experiências anômalas ou espirituais ou não ordinárias, que são os nomes que os artigos estão entrando, são nomes difíceis, mas elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Então eles já colocam isso. Só que antes não podia falar isso, né? É tabu. Mas agora os cientistas estão perdendo medo aí de estudar. E aí não tem jeito, vai ter que entrar nas casas que possuem alguma atividade mediúnica, porque são esses espaços que as pessoas trabalham com isso sem... Ou é aqui, ou é numa casa psiquiátrica. Então, é isso. São nas casas espíritas que as pessoas aprenderam a lidar com os seus processos mediúnicos. Então, são esses espaços que os pesquisadores, onde que tiverem cuidado, vão entrar. São nesses lugares. E eu espero que isso seja bom. Não é para dizer que é caso psiquiátrico. É para dizer que sim,
Existem outras consciências e elas vão além do nosso corpo, né? Bom, então, um outro assunto. Se migrarmos para outro planeta, levamos a doença, visto que está no espírito. Isso é muito interessante. Então, a gente só não vai levar a doença numa outra reencarnação se a gente já tiver expurgado tudo nessa. Senão, a gente pode ir para outro planeta que a doença vai junto, que está no espírito, entenderam? Isso não é um karma, gente. Isso faz parte do nosso processo. Um karma no sentido assim, sabe? Esse sentido que a gente usa de karma, às vezes, que é um peso. Parece que eu estou carregando um peso. Então, a reencarnação, essa cura pela reencarnação, ela é bonita. É esse espírito imortal que está se depurando, que está se melhorando, está aprendendo com os seus próprios processos. Né? Então, quando a gente está com uma doença, seja qual for, deveríamos nos perguntar o que essa doença quer me ensinar. Então, muitas vezes, no caso do câncer, por exemplo, a gente sabe que dos avanços da pesquisa da psiconeuroimunoendocrinologia já mostra que quando a gente está na depressão, quando a gente está muito triste, as nossas células, que são natural killer, são as células do corpo que elas combatem essa proliferação de células cancerígenas. Então, as natural killers são células boas do nosso organismo, que nos protegem. Só que quando a gente está na depressão, quando a gente está triste, prostrado, durante muito tempo, no caso da depressão, essas células diminuem a sua quantidade, a sua proliferação. Ou seja, a nossa proteção do corpo diminui. Então já tem artigo científico na área mostrando que sim, a depressão, esses estados de tristeza podem sim serem mediadores ou até de um câncer. Eles acham que não tem relação nenhuma. E falando sobre isso em outras aulas, em outros lugares, eu até tive a confirmação, porque muitas vezes a gente vê aquela doença como algo que a gente quer lutar, que a gente quer acabar. Enquanto eu vi uma vez uma palestra de uma palestrante espírita, ela falando, quando ela passou, né, ela tem vários mentores dela que falam e tudo, eu gosto muito, ela falou, eu aprendi, quando ela teve o câncer no estômago e tudo, no intestino, ela falou, eu dei um nome para ele e eu comecei a conversar com ele, assim, sem querer que, assim, é parte do meu corpo. Não gostaria que estivesse aqui, claro, mas é parte do meu corpo. Ela começou a aceitar. Aceitar não é acomodar, né? Não é assim, deixa aí, não. Mas ela passou a aceitar a condição de saúde dela, inclusive aquilo que ela não quer. E ela relatou, né? Porque aqui eu nunca tive, né, câncer, então não é meu lugar de fala. Então eu gosto de trazer o exemplo dela. Ela relatou que aquilo ajudou ela a se tratar. E aí ela deu até nome e tudo, enfim, no final das contas conseguiu se tratar. Não é por isso, tá, gente? Mas eu gosto de dar esse exemplo. E aí na última aula que eu dei, uma moça me procurou no final e falou, o que você falou faz sentido. Porque eu fui fazer uma cirurgia, um tratamento espiritual, numa casa e tudo, estava com câncer e tudo. E quando eu terminei a cirurgia, eu senti que eu estava sendo tratada e tudo, independente do resultado. E aí a pessoa que tratou ela falou, lide com a sua doença o mais positivo possível. Então é isso, assim, é tentar lidar com as nossas piores doenças o mais positivo possível. E lógico, fazer o que é necessário, né? Continuar se tratando, buscando os cuidados tanto da medicina tradicional, né, da terra, e também espiritual. Porque é isso. E entregar nas mãos de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente também aqui da terra não faz muito, né? A gente quer as coisas na nossa hora e do jeito que a gente quer. E às vezes a cura que a gente pede não é o que a gente pediu antes de vir. O que a gente pediu antes de vir me dá essa oportunidade de aprender, de botar pra fora. E eu sei que quando eu encarnar eu ainda vou pedir, para eu não ter nada disso. Mas é o que vai me fazer me transformar. E aí as pessoas, né, cada um de nós que teve alguma doença, seja mental, seja física,
poderia parar um pouquinho e pensar: quem era eu antes e depois disso aqui que eu passei? Será que eu estaria nesse caminho aqui um pouco mais reto se eu não tivesse passado por todas as questões que eu passei? Só que às vezes a gente também, depois, né? Na hora é duro, mas depois, tá? Então, para finalizar, eu tenho 5 minutos, eu queria propor... Tá. Então, só para... Eu deixei uma questão no ar, que não é só karma, não é só expiação. Então, só para a gente saber, o adoecimento, ele pode ter relação com a própria vida, com os efeitos dos próprios pensamentos, dos próprios atos, das próprias palavras dessa vida, com as vidas passadas. Então, aquela pessoa, né, aquele clássico, a pessoa era muito boa, né? Nossa, todo mundo gostava, mas aconteceu algo que é inexplicável. Aí, tipicamente, que é explicado por outros processos de outras vidas, né? É preciso saber sobre a outra encarnação? Os espíritos dizem que não, que é uma providência divina nós virmos sem saber. Então, o que os espíritos inclusive trazem é que tudo que a gente sente, tudo que a gente é, tudo que a gente pensa é reflexo das outras vidas. Então, não deveríamos ficar pensando assim: o que eu fui na outra vida, o que eu deixei de ser. Pensa e se avalia. Se olha no espelho, vê suas qualidades, seus defeitos. Essa é uma parte de você, né? Então, tudo provém do espírito, é ele a matriz. Logo, de modo simplista, os espíritos nos dizem: as doenças estão ligadas com os vícios da mente, que adoecem o corpo e a alma. Orgulho, a cólera, a raiva que a gente alimenta. Porque na última aula que eu dei, a gente falou, né, sobre os sentimentos e emoções. Raiva, medo, culpa, ansiedade, todo mundo tem. Porque são emoções básicas do ser humano. O problema é quando aquilo ali descompensa, se torna patológico. Quando a gente alimenta uma raiva, é uma escolha nossa. Agora, no planeta que nós vivemos, acontecer algo que nos impacta, a gente sente que veio aquele fogo interno, que é um sentimento de raiva, aquilo ali ainda está no nosso processo evolutivo. Mas o que você faz com ela, é uma escolha. Você pode deixar passar, você já pode ter aprendido que nesse impulso da raiva é melhor eu não fazer nada, porque eu já sei que eu vou me arrepender. Ou fazer. E aí vai passar a vida inteira, porque o problema de das pessoas muito impulsivas é que elas vivem se sentindo culpadas. E é muito ruim isso. É um ciclo vicioso muito ruim. Então, é isso. A gente se conhecer. A gente se conhecer os nossos calcanhares e buscar ser melhor. Então, conhece-te a ti mesmo. Como disse um filósofo antigo. Está lá no Livro dos Espíritos. 5 minutos. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação, essa aqui é pesada, né? É a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então muitas vezes a gente deve estar achando assim: estou expiando, mas é de outras vidas, e amenizar, tentar ver tudo isso que a gente está passando de uma forma mais positiva possível. Não reclamar. E ser voluntário na casa espírita ou em qualquer lugar, né? Mas a casa espírita é muito aberta a isso. É bom porque, primeiro, a gente percebe que é servindo que a gente se cura. Então, por favor, parem de achar que vocês precisam de alguma coisa para ser voluntário ou para trabalhar para algo. Você não precisa de nada, você só precisa começar. Mas para isso vai ter algo que você consiga fazer. Mas minha cabeça, eu estou esquecido, minha memória, sei lá. Então faz alguma coisa que você não precise tanto daquilo. Então, e tem esse espaço dentro da casa espírita e fora. A sociedade também faz uma relação com a gente, que é como se a gente quisesse sempre receber o dinheiro, sabe?
Mas a gente pode ser muito útil e o trabalho dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar que não envolva o dinheiro, ele é igualzinho um trabalho como qualquer outro. E quando você começa a se relacionar, quando você começa a ver sentido nisso, as pessoas que vão chegar até você, você vai ver que cada uma delas é uma mensagem. Eu me emociono porque é real, gente. Mas vocês precisam caminhar para ver o que eu vi, que muitos aqui... Quem aqui é voluntário? De algum lugar, de alguma casa, alguma coisa? Levanta a mão. Eu tenho certeza que vocês tiveram pelo menos uma história que vocês falaram assim, é para mim. É alguma coisa para mim. De você sair ali assim, envergonhado de forma positiva, de ter reclamado de alguma coisa, ou de ter achado que estava tudo perdido em algum momento, sabe? Então, o tema, eu vou parar aqui, o tema do congresso do ano que vem, o congresso das AMES, DAME Brasil, MED-NESP o nome, quem quiser colocar na internet, congresso MED, M-E-D, NESP 2025, é em São Paulo, no feriado de Corpus Christi. Aí eu até agradeço que vocês colocaram aqui, né, a divulgação perto do Bebedouro. Então quem quiser depois olha. Mas o tema do congresso é servir para curar-se. Os médicos, os profissionais da saúde, não é só médico, tá? E tem muitas pessoas da seara espírita, independente de ser médico, porque as AMES consideram que os voluntários da casa espírita, independente de formação, nem precisa ter formação, são agentes de saúde. São essas as pessoas, inclusive, que muitas vezes carregam a casa. Os médicos são os últimos a chegar. Então, sempre foi assim. Então, é um convite de servir para curar, seja onde for, dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes, né? Pegar uma vassoura de vez em quando ajuda também. Mas assim, fora também, buscar essa busca interna de encontrar o seu lugar. Então, agradeço muito por estar aqui mais uma vez e dessa vez eu acabei na hora certa. Obrigada. Bom, agradeço. Desligou sozinho, doutor. Desligou sozinho. Bárbara, obrigado. Aqui também? Só Bárbara, obrigado. Aí, agora. Bárbara, então obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, esclarecendo tantas informações, esclarecendo para mim tantas coisas a respeito da saúde, não? Que nós precisamos tratar com muito carinho no nosso corpo. Bem, meus irmãos, nós vamos agora entrar no segundo momento, que é o momento do passe. Nós pedimos os passistas para se posicionarem. Ave Maria. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos então juntar nossos pensamentos numa mesma direção, meus irmãos. Agradecer a Deus por mais essa noite de luz, de tanto entendimento, de tanto ensinamento, pedindo a toda a espiritualidade amiga que possa abençoar a nossa irmã, abençoar a sua família, é a tarefa tão grandiosa que ela abraçou, auxiliando nessa doutrina, no entendimento, na compreensão, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade. Através da ciência, possa a nossa doutrina ser divulgada, a espiritualidade, tudo que refere aos dons espirituais, a ciência, a filosofia e a religião possa se congressar juntos para que possamos implantar esse mundo novo que tanto precisamos implantar no nosso planeta. Abençoa também, Senhor, nossos irmãos encarnados, desencarnados, cujos nomes foram deixados lá na caixinha de socorro, que cada um que aqui estejamos possamos vibrar com os nomes que lá deixamos, para que possam auxiliar da melhor maneira possível. Assim, Senhor, muito agradecido, pedimos Tua bênção para o retorno aos nossos lares, com a segurança necessária, que levamos essa paz, essa harmonia que encontramos e dividamos com aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, que nós sejamos um exemplo daquilo que precisamos exemplificar junto aos nossos irmãos no nosso dia a dia. Muito obrigado, então, Senhor, e nos despedimos na Tua santa abençoada paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Acender tudo aqui,